Entrevista. Hoje é Dia Mundial do Diabetes. A data é dedicada à conscientização sobre prevenção e controle da doença. O diabetes é uma condição crônica em que o corpo não produz insulina suficiente ou não utiliza corretamente, o que resulta em altos níveis de glicose no sangue. Para entender melhor esse assunto, vamos receber aqui no nosso estúdio, já estamos aqui no nosso estúdio, com o endocrinologista, o Dr. Rivaldo Carvalho. Se você quiser participar dessa entrevista, tirar a sua dúvida, mande mensagem para a gente, 998780997. Dr. Rivaldo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. O Vitor aqui falou, né, a diabetes é uma condição crônica e tal, que o corpo não produz insulina suficiente. Como é que funciona esse mecanismo no nosso organismo? Bem, uma vez que nos alimentamos, a glicose desse alimento vai ser absorvida para o sangue. Nessa hora, quando chega no sangue, aumenta a liberação de insulina. Já há uma sinalização para aumentar a liberação de insulina do pâncreas no sangue. Quando há alguma alteração na produção de insulina, e aí você estava falando do diabetes, principalmente do diabetes tipo 1, que o pâncreas não consegue produzir insulina, então esse açúcar que chegou dos alimentos vai se acumular no sangue sem conseguir entrar dentro da célula para ser metabolizada. Enquanto o diabetes tipo 2, existem as duas coisas. Existe primeiro uma resistência à insulina, onde a insulina não consegue cumprir o seu papel nos tecidos, que é de pegar a glicose que está no sangue e colocar para dentro da célula. Existe essa resistência à insulina e a resistência à insulina leva a uma superprodução no início da doença do pâncreas. O pâncreas trabalha forçado para poder atender essa demanda muito alta de insulina. Isso leva a um esgotamento das células betas produtoras de insulina e abre-se o quadro do diabetes tipo 2. Doutor, o que acontece no pâncreas para que a gente tenha aí uma deficiência de insulina? Isso é hormonal? Isso é genético? O que acontece? Na verdade, no diabetes tipo 1, o que acontece é uma doença autoimune, onde o corpo, o sistema imunológico, começa a produzir anticorpos contra as células que são produtoras de insulina. Essa reação inflamatória, essa reação autoimune, começa a destruir as células, e essas células, por não estar existindo mais, vai haver a queda de produção de insulina. E o que é que acontece, né, quando esse açúcar está no nosso sangue e não está nos níveis normais? Bom, quando você tem níveis altos de glicose no sangue, essa glicose, quando ela está alta, ela se torna tóxica para o corpo. Se você tem em níveis normais, é um nutriente principal para a energia. Mas se você tem acima do normal, ela se torna tóxica. E essa toxicidade vai afetar principalmente o sistema vascular. O microvascular e o macrovascular. Então, quando você tem uma doença vascular onde não chega o sangue normalmente aos tecidos, você vai ter um adoecimento desses tecidos. É por isso que em alguns casos tem que amputar algum membro? Exatamente. Um membro que se amputa é um membro que não está sendo bem vascularizado, e aí você vai ter uma infecção, você vai ter um ferimento que abre lugar para uma infecção, e por não chegar nutriente, por não chegar oxigênio, por não chegar o sangue, a dificuldade de cicatrização, chegando ao caso da amputação. Diabetes hoje é a primeira causa não traumática de amputação. Doutor, as pessoas têm sempre essa dúvida porque elas associam a glicose sempre ao açúcar, mas não só tem glicose no açúcar ou em coisa doce. Acho que é importante a gente lembrar isso. E muita gente pensa o seguinte: se eu comer muita coisa doce, eu vou virar diabético. Essa relação direta existe? Relativamente sim. Se você tem uma predisposição genética, principalmente, e você tem uma vida onde você não faz exercício, onde você consome muito açúcar ou coisas que contenham carboidrato, a chance de você se tornar diabético é maior. Então, de fato, se eu consumir muito carboidrato, a minha chance é grande de ser diabético um dia? Sim.
E se você tem gente na família, muito mais. Se você está acima do peso, também muito mais. E com a idade, à medida que a idade vai chegando, vai aumentando a chance de se tornar diabético. Onde é que tem esse carboidrato? As pessoas acham que é só doce. Bom, o carboidrato ele vai ter em quase todos os alimentos que a gente come, né? Se você vê os grãos, o milho, o trigo, o arroz, todos esses grãos eles têm carboidrato. Só que são carboidratos de liberação, de absorção mais lenta. Então é o carboidrato bom. E tem também nas raízes, mandioca, macaxeira, batata, tudo isso aí vai ter carboidrato. Então as frutas também têm carboidrato, o leite tem carboidrato. Aff, Maria, tem tudo, minha gente. Tá em todo lugar. Ô, doutor Rivaldo, é verdade que se a pessoa tiver um pico de açúcar, de glicose no organismo, pode levar à morte, sem precisar nem mesmo ter amputado nada ainda? Sim, tem dois tipos de doença, são as doenças chamadas doenças agudas do diabetes. No diabetes tipo 1 é a cetoacidose diabética, onde vai ter o aumento da glicose e vai ter uma alteração no metabolismo do ácido base. Então, o paciente pode ir a óbito com esse quadro de cetoacidose diabética. Num quadro grave, que na maioria das vezes se reverte, mas pode chegar a óbito. No caso do diabetes tipo 2, também acontece, não a cetoacidose diabética, mas acontece no estado hiperosmolar, onde tem muito açúcar e você vai ter uma glicose de 500, de 600, modificando, prejudicando a questão da consciência do paciente, podendo levar ao coma hiperosmolar. Pode afetar os órgãos? Os órgãos pararem de funcionar? Sim, sim. Hoje, a gente falou até um dia desse sobre os parâmetros da pressão arterial, né, que está mudando e tal. Hoje, o que é considerado uma glicose normal? Quando a gente faz ali o exame de sangue. Tem sintoma? Normalmente não tem sintoma, não. Se for no início, um diabetes inicial, você não vai sentir nada. Você só vai sentir se for um diabetes de longa data e que esteja mal controlado. Isso aí é um dos problemas da doença, porque como ela não dá sintoma, às vezes há um atraso no diagnóstico. Você pode chegar a 5 anos, o paciente diabético, e não saber que tem diabetes. E a doença está atuando no organismo, causando problemas e de forma assintomática. Hoje, qual é a taxinha normal para dizer eu tô bem, tô saudável? Bom, existe vários, né? A glicemia de jejum é normal até 99. Então, a de jejum até 99 é normal. A pessoa precisa ficar quanto tempo para fazer esse exame em jejum, né? 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas você faz o exame, se deu abaixo de 99, significa que está normal. Alimentado, a gente considera normal até 140. De 140 para cima também já é anormal. Certo. E aquela, não tem uma taxa, né, que você tira uma média, né? Porque às vezes você come algo diferente e pode dar alguma coisa estranha ali nesse exame. Mas tem um outro que tira a média, né? Das últimas semanas, dos meses. Sim. A glicemia aferida em jejum ou depois da refeição, ela vai te dar um retrato do que está acontecendo, né, naquele momento. Enquanto que a hemoglobina glicada, ela vai ter um reflexo do que aconteceu nos últimos 3 meses. Acontece que quando a glicose aumenta, ela se une à hemoglobina e fica ali como histórico. Fica registro, né? Um registro. Pode nem mentir, né, doutor? Não. E nesse caso, porque se a gente está falando da glicose, a glicose ela pode ser aferida naqueles equipamentozinhos que hoje são disponíveis em farmácia, né? Você compra, tem umas, como é que chama aquelas... São as fitinhas, né? E aí você põe uma gotinha de sangue e aquilo já te dá o resultado. Mas a hemoglobina glicada é um exame laboratorial, tem que ser no laboratorial. Ó, doutor, a Silvânia Maria, do São João da Escócia, está perguntando quais são as diferenças em termos de tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2. Aí ela pergunta aqui, tipo 1, o tratamento é com comprimidos? Não, o diabetes tipo 1, o tratamento é com insulina. Considerando que é uma doença onde o pâncreas não produz a insulina e que o nosso corpo precisa da insulina, então o diabetes tipo 1 ele é necessariamente tratado com insulina. O diabetes tipo 2 vai depender. Você pode pegar um paciente a primeira vez com diabetes tipo 2 que está com a glicose de 500, 400, 500.
Então, nesse momento, às vezes há a indicação de já começar também com insulina. O que acontece também no diabetes tipo 2 é que com o tempo que vai passando, esse pâncreas trabalhando forçadamente, com o tempo pode chegar o momento de que os comprimidos, o medicamento oral, já não faça mais o efeito necessário e que seja preciso tomar insulina. Então a insulina pode ser tomada pelo diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, dependendo do estágio da doença do diabetes tipo 2. O senhor falou aí que no início não tem muitos sintomas, né? Mas quando já está perto de descobrir, né, digamos assim, porque aí você vai ter que procurar um médico, de fato, o que é que se sente? Bom, se você tem um diabetes mal controlado, com glicemias altas, você vai ter várias coisas. Vai ter muita fraqueza no corpo, tontura, urinando bastante, bebendo muita água, comendo muito. Então, tudo isso aí está alterado e perdendo peso. Então, isso é um momento do catabolismo do organismo, onde já vai ter esses sintomas aí. Pode ter sintomas também de dores nas pernas, dormências nas pernas. Então, isso pode acontecer no diabetes, são sintomas do diabetes mal controlado já de muito tempo. Ô doutor, mas quando a gente já chegou nesse estágio, em média, quanto tempo a gente já está lidando com o diabetes sem saber? Pelo menos 5 anos. Nossa. Olha só. Nossa. 5 anos, tome sobrecarga ali do açúcar, na glicose no sangue, né? Pois é, daí a importância do diabetes, do diagnóstico precoce. Né? Você não só procurar fazer exames quando estiver sentindo alguma coisa. Por exemplo, pessoas filhos de diabético têm que começar a ver essa glicose a partir dos 30 anos. Diabetes tipo 2. Então, pessoas acima do peso, também a partir de 30 anos ou até menos, tem que aferir para saber como é que está, para saber se não está diabético. Ou seja, nunca esperar os sintomas. Tem que fazer essa triagem antes para descobrir o mais antes possível. Porque o diagnóstico precoce, ele traz muito mais benefício no tratamento. Você tem como tratar e evitar que essas complicações aconteçam. Estamos no Novembro Azul, né? Aí um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, mas também principalmente sobre a saúde do homem, né? Que vocês sabem, né? Isso não é novidade, que os meninos se cuidam menos que as mulheres, só costumam procurar realmente o médico quando já estão nas últimas, não aguentam mais. E isso é uma doença relativamente simples de ser identificada, né, doutor? Que é o que a gente faz no dia a dia, que é um check-up, né? Pelo amor de Deus, pelo menos um no ano, né? Pois é. O ideal é que se faça em pessoas jovens a cada 2 anos, né? E isso vai depender da idade, vai depender do perfil do paciente. Pode ser que esse check-up seja preciso ser feito a cada 6 meses. Ô, doutor, quando a gente conversa com um cardiologista, por exemplo, ele diz, olha, a gente tem que ter muito cuidado com aquela aferição de pressão de farmácia, porque nem sempre o resultado vai ser, de fato, o resultado correto. Esse testezinho que a pessoa pode fazer em casa, aquilo ali é 100% de certeza? É garantido? Como é que é? A priori, o diagnóstico de diabetes é feito com a glicemia do sangue. A glicemia exame laboratorial. Do sangue venoso. O HGT, ou a glicemia capilar, você pode ter também como um parâmetro de controle para você se automonitorizar, mas normalmente não é feito para diagnóstico. Aquilo ali não tem 100% de precisão. Não é nem que tenha 100% de precisão, é que não é tão seguro quanto a glicose no sangue. Não é um ambiente controlado, não é um teste com o rigor técnico de um laboratório. Sim, serve mais para acompanhamento do que para diagnóstico. Mas ajuda quem é diabético para ver se está numa situação de risco. Com certeza, ajuda e muito. Quem é diabético tem que fazer aquilo todos os dias? Depende do estágio da doença. Se você é um diabético tipo 2, que está bem controlado com uma droga, não precisa todos os dias estar medindo. Mas se você é um diabetes tipo 1, esse sim vai precisar de aferir, inclusive várias vezes ao dia. O recomendado é esse, né? Nem sempre acontece, mas esse é o recomendado. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos diabéticos, né? Descobriu com eles pequenos, né? Ela e o marido não têm, mas ela teve a primeira filha, identificou, e depois o segundo filho também, né? Com diabetes. E ela lembra que o primeiro sintoma que a filha dela apresentou, além de muito ao banheiro, né, à noite, foi o hálito com o cheiro de acetona.
Por que isso acontece? Por isso chama cetoacidose diabética, né? Tem esse cheiro mesmo? Esse cheiro acetona. Isso é uma reação do organismo? É uma reação do organismo. Tá vendo aí, gente? Um hálito de acetona. Ela disse, nunca tinha... isso chamou muita atenção. Ao menos ela teve um indicativo. Algo de estranho havia ali, ela não sabia exatamente o que. Foi procurar ajuda e descobriu, né? E aí, nesse caso, né? No caso dessa minha amiga, ela e o esposo não têm. E as duas crianças nasceram. Pode ser um problema genético, né? Que nem sempre se apresenta em todas as gerações. Você pode pular uma ou duas gerações para poder aparecer a doença na pessoa. Então, nesse caso, provavelmente alguém da família tinha ou teve uma falta de sorte tão grande de ter algum fator externo que nós não conhecemos bem ainda, que tenha afetado aos dois. Uma coisa que aconteceu na junção dos dois, né, no caso, né? Ou não, ou um ou outro. Ou um outro. É aleatório. O doutor, essa questão do tratamento, muita gente acredita que pode tratar o diabetes na fase inicial, né, quando não está ali com um grande pico, apenas com uma alimentação regrada. É possível ou não? Isso foi feito durante muito tempo, né? Então, há algumas décadas atrás, não se fazia o tratamento medicamentoso de início. Resulta que o que acontecia com isso era perda de tempo. Você perdia o time do tratamento dessa doença. Então, isso mudou. Hoje, não se faz só tratamento apenas com mudança do estilo de vida. Inclusive, o paciente pré-diabético, que é aquele que tem uma glicemia em jejum de 100 a 125, então esse paciente já precisa de tratamento. Então, o tratamento hoje para o diabetes é sempre conjugado. Mudança do estilo de vida e medicamento. Muito bem. Diabetes gestacional. Por que se fala tanto nisso? É que é um diabetes que aparece pela primeira vez na gestação, né? Principalmente depois do 3º mês de gestação, quando a glicose fica alta, dá-se o nome de diabetes gestacional. O que acontece é que durante a gestação há uma maior resistência à insulina por parte da mãe. Então, uma pessoa que é predisposta a desenvolver diabetes tipo 2 no futuro, quando ela está grávida, essa resistência à insulina aumenta, então antecipa um pouco o surgimento da doença. Mas é um diabetes que é diagnosticado na gestação. Se o paciente já tem histórico de diabetes antes, não se chama diabetes gestacional. Se o paciente é diagnosticado com diabetes também no iniciozinho da gestação, não é considerado diabetes gestacional, só a partir do 2º trimestre. Algum risco para a criança? Sim, risco de abortamento, o crescimento exagerado da criança, hipoglicemia depois que nasce, então tem risco sim. Mas é uma condição específica, né, para o momento da gestação. Agora, doutor, se a pessoa é diagnosticada com diabetes, começou ali a tomar os remédios, em algum momento ela vai se curar do diabetes ou não? Sempre me faz essa pergunta e é sempre uma boa pergunta. Não existe cura para diabetes, existe reversão da doença. Então o que acontece? O indivíduo é diagnosticado diabético ou pré-diabético e começa a mudança do estilo de vida, se alimentar bem, fazer atividade física, começa a perder peso e às vezes tomar medicação, e pode acontecer que com a perda de peso, que é a principal coisa que causa impacto na reversão do diabetes, pode ser que aconteça de você depois chega, vai fazendo os exames, tomando a medicação, os exames dando todos normais, você pode retirar essa medicação e observar o paciente por 3 meses. Se nesse tempo a glicose dele não voltar a subir, você pode considerar que o paciente reverteu. Então ele não está curado, ele está reverteu o diabetes, mas normalmente, mais tempo na frente, a doença vai acabar voltando. Então não existe cura, existe reversão, que é um pouco diferente. Doutor Rivaldo, a alimentação, a atividade física sempre são bem-vindos, né? Faz toda a diferença, não só no diabetes, como em várias outras doenças, inclusive doenças mentais e tudo. Então, o exercício e uma boa alimentação. Existe uns pilares que a gente chama da medicina da qualidade de vida.
Então você vai ter ali o exercício, vai ter ali uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono e uma vida com o mínimo de estresse possível. Eita. Isso é bom para tudo. Para tudo, é verdade. A gente Para sempre fala aqui, diabetes. todos os profissionais que passam aqui, profissionais da saúde, sempre terminam com essa recomendação. Não tem, né? A gente quer envelhecer, todo mundo quer ver muito, mas é preciso ter qualidade de vida e envelhecer bem, né, doutor? Sim, é impossível deter o envelhecimento, mas é possível envelhecer com mais qualidade de vida e com uma sobrevida maior também. Porque quando você tem uma vida saudável, você vai viver melhor e vai viver mais. Muito bem. Doutor Rivaldo Carvalho, endocrinologista, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Até a próxima. 8h59. Amanhã o senhor está aqui de azul, junto com a macharada da Rádio Cidade. Nosso time masculino presente. Vamos fazer um programa especial para falar sobre a detecção precoce do câncer de próstata, mas também sobre a saúde do homem, a importância dos homens, né, de se cuidar, Renato. O programa tá imperdível, tá? O Manhã Cidade Especial Novembro Azul. O Vitor tá aqui com o nosso time de meninos e espera por vocês. E meninas, acompanhem também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os meninos só vão ao médico quando a mulher pega pelo braço e arrasta e vem-se embora. A sorte de muitos. de muitos, é verdade. Né? Para quando tá espirrar, achar que já vai morrer, né? É isso. Porque vocês são desses. Para meninos e meninas, vem aí quem? Ela. Aline Souza vai pedir o quê? Bom dia, gente. Um ótimo fim de semana. Eu volto segunda-feira. Eu espero vocês amanhã, hein? Programa especial Novembro Azul, aqui na cidade às 7 da manhã. Tchau, tchau. Você acabou de